irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho da 15ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando mais uma semana, escutando a Palavra de Deus, meditando, começando o nosso dia com a nossa Lexio Divina. E a cada segunda-feira eu gosto de relembrar os passos da nossa Lexio Divina. Lembrando que primeiro devemos começar com essa leitura orante da Palavra de Deus, né? Lendo a leitura, tentando entender, né, o que é que a leitura nos diz naquele dia, o que é que está escrito na leitura. O segundo passo, nós vamos nos perguntar o que é que Deus tem a me dizer. O que é que o Senhor quer falar ao meu coração com essa leitura de hoje? O que é que o Senhor hoje transpassa, interpela o meu coração? O que Deus fala diretamente a mim? No terceiro ponto, nós vamos para a oração. O que é a oração? É rezar com a palavra de Deus. É rezar com aquilo. É rezar com a palavra de Deus. É rezar com aquilo que o Senhor de fato falou ao teu coração. Depois, o quarto ponto é a contemplação. É escolher uma palavra, uma frase da leitura, do evangelho, do salmo que toca o teu coração, que transpassa o teu coração. E o quinto passo da nossa Lexio Divina é a ação, né? A resolução. Qual é a resolução que eu tomo hoje? O que é que a palavra de Deus hoje vai de encontro ao meu coração? E que hoje eu tomo uma resolução de mudança, de conversão, eu tomo uma resolução de viver essa palavra neste dia. Então não deixe de viver esses passos da Lexio Divina. Não esqueça, né, de divulgar o link. Não deixe de dar o seu like, de escrever nos comentários do nosso vídeo. Hoje também na igreja se celebra São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Boaventura nasceu na Itália em 1218 e faleceu na França em 1274. Religioso da ordem franciscana. Aos 52 anos foi nomeado cardeal e bispo de Albano. De inteligência brilhante, conquistou altos títulos em Bíblia e teologia e foi professor universitário. Participou do Concílio de Lyon, cidade francesa, onde veio a falecer. Celebrando a sua memória, proponhamos-nos conhecer cada vez mais nosso Mestre Jesus Cristo, a fim de amá-lo mais profundamente. Então, neste dia, peçamos a São Boaventura, esse homem que foi esse doutor brilhante na Bíblia, na Palavra de Deus, peçamos a ele o dom de compreendermos as Escrituras, de entendermos aquilo que o Senhor diz a cada um de nós já na Lexio Divina, já na leitura orante. Então, que São Boaventura interceda por cada um de nós neste dia. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados. Do sangue de touros, de cordeiro e de bodes, não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Então, a leitura de hoje vai ser um grito do coração do Senhor, que vai dizer que está farto e saturado de tudo aquilo que aquele povo de Sodoma e Gomorra vive. Então, o Senhor que vai abominar tudo aquilo que eles viviam, né? O que eles cultuavam, as orações,
as reuniões solenes. Então, toda a leitura de hoje vai o Senhor fazer uma exortação, que está farto de tudo aquilo que eles fazem, que não estão adorando a Deus, mas a deuses. E no finalzinho da leitura de hoje, o Senhor que vai dizer: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Ou seja, o Senhor vai dizer que adianta fazer tudo isso se no vosso coração há uma impureza, não está purificado e há uma maldade no vosso coração. E aí ele vai fazer uma exortação: aprendei a fazer o bem, procurai o direito e corrigi o opressor. Para mim, essa frase que devemos meditar hoje: aprendei a fazer o bem. O Senhor que nos convida a aprendermos a sermos bons, a bondade, a exercer o bem para com o outro, a tirar a iniquidade, a tirar o pecado, aquilo que está impuro no nosso coração. E aí ele vai dizer no finalzinho: julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Então é essa graça que o Senhor nos pede hoje, de um coração purificado e voltado inteiramente para Ele. O salmo de hoje é o Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novelhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto estas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, o salmo de hoje o Senhor vai nos convidar a entrarmos nessa retidão do nosso coração. A todo homem que procede retamente, o Senhor mostrará a salvação. Ou seja, todo aquele que buscar viver na fidelidade, não na iniquidade, como era a primeira leitura, na impureza e no pecado, mas o Senhor que nos convida hoje a oferecer-lhe um sacrifício. E que sacrifício é esse? Um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão, um sacrifício de ação de graças. É esse movimento. E aí o Senhor vai censurar todo o sacrifício que não é dele, que não agrada ao Senhor. E aí ele faz a exortação: como ousa repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minha leis e meus conselhos e destes as costas as palavras dos meus lábios. Ele vai dizer: como é que ousa? Você renega, vira as costas, não obedece ao Senhor. E como é que ousas repetir nos nossos lábios o nome do Senhor se nós estamos contra Ele? Ou se nós estamos no pecado e na iniquidade? Então o salmo de hoje é uma exortação a cada um de nós, é um puxão de orelha do Senhor para que nos convertamos e voltemos rapidamente para Ele. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe quem me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. O evangelho de hoje é muito claro. Primeiro o Senhor vai dando várias exortações e ele vai dizendo, tudo que ele vai fazer. Primeiro ele diz assim: eu não vim trazer a paz. Então já tem no nosso coração que sempre haverá
conflitos e guerras interiores para a nossa salvação, para a nossa conversão. Não porque o Senhor quer destruir, mas porque Ele quer separar. E o Senhor quer nos convidar a não sermos presos e apegados a ninguém. Ele vai fazer uma exortação. Aquele que ama mais o filho, o pai, a mãe, o esposo, o marido, o namorado, a avó, a sogra, mas não ama o Senhor. Ele vai dizer, cuidado, porque aqui nós estamos, de fato, saindo dessa graça, que é primeiro Deus, depois o outro. Depois, logo embaixo, ele vai fazer uma exortação de todo aquele que recebe um profeta, todo aquele que acolhe, aquele que o Senhor enviou, é o próprio Cristo que está sendo acolhido dentro da nossa casa, no meio de nós. E aquele que dá um copo de água a um pequenino, é o Senhor que nós estamos acolhendo no meio de nós. Então, que neste dia, peçamos ao Senhor a graça de termos a certeza que primeiro Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Ele deve ser o centro, estar à frente. E a cada gesto que nós fazemos de gratidão, de amor, de acolhimento, é o próprio Cristo que nós estamos acolhendo no meio de nós. Então, que neste dia, de fato, lembremos que aquele que toma a cruz e segue o Senhor, este é digno de ser seu discípulo. Mas aquele que não quer assumir a sua cruz, esse sofrerá, porque não terá a graça, a glória de participar dos sofrimentos de Cristo e poder experimentar a glória, a salvação e a ressurreição em nossas vidas. Então, que neste início de semana, peguemos cada um de nós a nossa cruz, e você sabe qual é a cruz que o Senhor hoje te dá de viver, e vivamos não como um peso, mas como um sacrifício agradável ao Senhor, que nos leva a essa intimidade com Ele. Tenhamos uma bela semana, uma bela segunda-feira neste dia e que Deus os abençoe.